Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal do Creuso. O Prof agora vai dar continuidade aí às aulas referentes do ensino médio, tá? Então a gente está indo para a primeira aulinha, que é a aulinha do primeiro ano do ensino médio, tá? E a gente começa estudando um pouquinho sobre a teoria dos conjuntos. É a teoria dos conjuntos que vai fundamentar, que vai dar esse alicerce para aqueles conjuntos que a gente já conhece, dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, enfim, dos irracionais, tá? Então a gente vai fazer essa retomada para essa estrutura, né, para essa linguagem, para essa simbologia que a gente utiliza, para a gente usar um pouco mais à frente com mais propriedades. Então a gente vai, um pouco mais à frente a gente vai estudar as funções, a gente vai estudar as inequações, as equações, e a gente vai precisar, de alguma forma, estar utilizando toda essa estrutura da teoria dos conjuntos, beleza? Então, basicamente, um conjunto, o que ele é? Uma coleção de elementos. E ela vai ser representada matematicamente por uma letra maiúscula, uma convenção, assim como a gente usa x para incógnita, x, y, né? Uma convenção. Tá? Então as letras maiúsculas A, B, C, D, E, a gente usa para dar nome ao conjunto. Tá? Os elementos, então a gente vai utilizar as letras minúsculas. Tá? Então essa minha coleção de elementos, minha coleção de coisas que eu vou ter, vai ser representada por letras minúsculas. Aqui eu estou falando genericamente, né? Claro que o conjunto numérico vai ser números, beleza? Tranquilo? E eu vou ter toda uma simbologia. A gente vai começar com esses símbolos que são os mais simples, né? Que é o símbolo de pertinência, que é o símbolo de pertence e o símbolo de não pertence, né? Pertence é muito lógico isso, né? Pertence porque está ali, né? Está intrínseco, faz parte do conjunto. Se aquele elemento não faz parte do conjunto, então ele não pertence. Como é que eu falo que ele não pertence? Eu faço esse tracinho, então, aqui no E. Beleza? Então, exemplinho nível baba aqui, ó. Bom, para usar aqueles símbolos ali, né? Vamos ver se a caneta tá top aqui. Dado o conjunto A ele é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e lá vai pedrada, tá? Então eu posso dizer, por exemplo, que o número 2 ele está dentro do A, né? Então ele pertence ao A. Então posso escrever que o número 2 ele pertence ao A, beleza? Analisando aqui, não estou vendo números negativos, por exemplo, se eu pegar o menos 3, ele não pertence ao A, então ele não pertence ao A. Tá? Então, só para gente, um exemplinho só para a gente ver como é que a gente utiliza essa simbologia. Tá bem singelo aqui, a gente está começando agora, né? Tá tranquilo. Depois, eu vou ter uma série de outros símbolos que são chamados de símbolos lógicos, tá? Muitos deles a gente já usou no decorrer aí do ensino fundamental, mas agora a gente vai retomar isso ele com mais propriedade, né? Então, o que é o E? O E é o existe, né? No caso aqui acompanhado de X, então existe pelo menos, né? Existe pelo menos um elemento que satisfaz aquela condição, por exemplo, tá? Então o E, sim, é um E bem quadradinho, né? Ih, risquei ele. Um E bem quadradinho ali, tá? O E com risquinho, então, se o E existe, o E com risquinho é a negação, então não existe, tá? Então não vai existir nenhum elemento ali, tá? Então eu vou ter o E com essa barrinha. Existe um único. Esse símbolo é bem difícil aparecer, mas vai, né? Vou dizer que né, está aí. Esse símbolo aqui é bem importante, que é o para todo, tá? Ele é um Vzinho com um tracinho assim, tá? Parece um A, cabeça para baixo, algo desse tipo. É para todo, tá? A seta significa implica, tá? Essa setinha aqui significa implica, às vezes pode aparecer para o outro lado, tá? Mas significa implica. Essa seta para a gente é o famoso C e somente C. Aqui está como equivalente, que também é equivalente, né? Então pode ser C e somente C. Eu gosto de usar C e somente C, tá? Mas representa equivalente. E o tracinho para cima que é o tal que. Esse tracinho tem livro que traz um pouquinho assim mais ele inclinado, tá? Não exatamente para cima, um pouquinho assim torto, assim como se fosse uma barrinha. Acho que por causa lá das máquinas de escrever, tá? Que tinha esse tracinho aqui que era basicamente o símbolo de divisão, tá? Então pode ser assim, aí depende, tá? Qual que é esse símbolo? É o tal que.
Beleza? Então esses símbolos vão aparecer, a gente tem que saber utilizar para estar representando um conjunto aí que a gente vai estar tendo que demonstrar. Beleza? Então aqui o prof vai para as formas de representação, tá? Existem pelo menos 3 formas que a gente utiliza bastante dentro da matemática, tá? A primeira forma é mais simples, eu acho que é a mais intuitiva, que é a enumeração. Quando a gente lista os elementos, por exemplo, se eu colocar aqui o conjunto A, ó, falo assim, ó, o conjunto A, ele é formado, né? Abre chaves lá, por exemplo, pelos elementos, sei lá, 2, 4, 6 e 8. Tá aí o conjunto A, tá? Eu posso usar uma propriedade, tá? Para definir isso aqui, tá? Uma regra. Então, eu poderia também representar o mesmo conjunto falando assim, ó, conjunto A, beleza? Ele é formado, né, pelos elementos x, tal que x, ele é múltiplo de 2, formado pelos múltiplos, né? X, no caso aqui, não todos os elementos, o x, né? O x ele é múltiplo de 2 menores que 10. Então, os múltiplos de 2 menores que 10. Obviamente está faltando 0 aqui, né? Então eu poderia ainda colocar diferente. Ó, depois a gente vai ver que vai ter um símbolo para isso aqui, né? Diferente de 0. Tá? Então aqui, ó, eu estou usando uma propriedade para representar o conjunto A. Tá? E a outra forma é usando o diagrama de Venn. O diagrama de Venn é o famoso círculo fechado, né? Então vou dizer que esse círculo fechado ele é o conjunto A, e dentro desse cara aqui eu tenho esses elementos, os elementos 2, 4, tanto faz onde coloca, tá? 6, 8. Beleza? Tá facinho, né? Então é isso aí. Vamos continuar. Ó, tem mais um exemplinho aqui para a gente ver ali, fazer essa síntese, né? Os elementos do conjunto A são os divisores positivos de 24, né? Vocês lembrarem isso aqui lá do quinto e do sexto ano, vocês lembram lá como é que o professor colocava? Então a gente já representava, né? Não chamava de A, então colocava aqui ó, os divisores do 24, lembram disso? A gente já usava aqui a teoria de conjunto, né? É formado por quais números? Então, formado pelo 1, né? 1 divide o 24, o 2 divide, o 3 também divide, o 4 divide, o 5 não, o 6 divide, o 8 divide o 24, o 12, quando chegava na metade, já pulava para o 24, beleza? Esse conjunto dos divisores de 24, eu vou chamar aqui de conjunto A, tá? Então, eu acabei de utilizar a numeração para representar o conjunto A. Tá? Isso aqui é um jeito, a primeira forma de representar o conjunto A. Tem uma outra forma, pode ser assim, ó, o conjunto A ele é formado, agora usando a propriedade, né, pelos elementos, né, x, tal que o x ele é divisível divisível não, rapaziada, divisível não. X é divisor, né? Divisor de 24 é o próprio enunciado, tá? Aqui ele está falando de divisores positivos, né? Então, tá aí. E
O outro jeito é o diagrama, né? Então aqui no diagrama, o que a gente vai colocar? O 2, o 3, o 4, o 6, o 8 e o 12, tá? Beleza? Aqui também eu acho que ficaria legal colocar divisores positivos, tá? Já que ele colocou aqui, fez essa menção ali no enunciado. Facinho, né? Tranquilo. Vamos dar continuidade aqui que eu acho que está muito fácil. Bom, isso aqui também é bem lógico, né? O que é uma igualdade? Aqui eu estou falando não de igualdade de elementos, eu estou falando de igualdade entre conjuntos. Quando que dois conjuntos eles vão ser iguais? Então, dois conjuntos eles vão ser iguais. O A vai ser igual a B se todos os elementos do meu conjunto A for igual aos elementos do meu conjunto B. Beleza? Então, dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Então, eles têm que ter todos os elementos iguais. E o que é uma desigualdade entre conjunto? Né? Se pelo menos um conjunto desse, ou A ou B, ele tiver um elemento distinto, um elemento diferente, eu já posso falar que esses dois conjuntos eles são conjuntos diferentes, tá? Ó, dois conjuntos são diferentes quando existe pelo menos um elemento que pertence a um dos conjuntos e não pertence ao outro, tá? Então a gente vai ver aqui como que a gente pode estar relacionando. Olha só esse exemplinho aqui. Eu tenho dois conjuntos. Eu tenho o conjunto A, que está definido pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho o conjunto B, que ele está definido como os elementos ímpares positivos menores que 7. Beleza? Então, ímpares positivos menores que 7. Quais são os números ímpares positivos menores que 7? Então, o 5, o 3 e o 1. Beleza? Então, nesse caso, eu posso dizer que o conjunto A é igual ao B, porque eles possuem os mesmos elementos. Tá? Dá um exemplinho de baixo. Dados conjuntos A, ou conjuntos, coisa estranha, né? Dados conjuntos A, os conjuntos A e o B, né? O A é 9, 11, 13 e lá vai pedrada. Já dá de ver aqui que é uma sequência de números ímpares a partir do 9, né? E o que é o conjunto B? X, tal que X é ímpar, ele é positivo, e ele é maior ou igual a 7. Então veja, nesse conjunto eu tenho os três pontinhos aqui, a reticência está dizendo que ele continua. Então, no caso, é um conjunto de cara, esse aqui já é um conjunto infinito, né? São N's aqui, conjunto infinito. E o B, ó, ele é ímpar positivo maior ou igual a 7. Deu de captar ali? Se não tivesse, né, gente, o ou igual, né? No conjunto B, por exemplo, quando ele está falando maior ou igual a 7, ele está colocando 7 no B, né? Então, o meu conjunto B, pela definição, se eu usar a enumeração, ele vai ser formado por 7, 9, 11, né? 13 e continua. Beleza? Então, esses caras eles vão ser o quê? Eles vão ser diferentes. Então, A é diferente de B. Beleza? Então, sucinha, né? Então, aqui a gente já vai fazer algumas atividades aí para fixar. Tá? Então, utilizando os símbolos de pertence ou não pertence, relacione os elementos dos conjuntos A e do B. Então, meu A é 1, 3, 5, 7, reticências, continua. Então, os ímpares, né? O meu B, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, continua. Meu B trabalha com os negativos, né? Então, posso dizer que o 3, ó, aqui, ó, que a gente vai ter que usar o pertence ou não pertence. Então, o 3, ele pertence ao A? Pertence. Então, eu vou usar esse E aqui, ó. Tá? O B, o 5 pertence ao B? O B não pertence ao 5, pertence ao menos 5. Então, ele não pertence. Tá? O C, aqui no item C, o menos 1 pertence ao A? Não. Então, ele não pertence. Vou colocar do lado, né? Ó, ele não pertence. O 7 pertence ao A? Sim. Então, 7 pertence a A. Menos 3 pertence ao B? Sim. Facinho, né? Menos 7 pertence ao A? Menos 7 não está lá. Então é não pertence. Beleza?
Molezinha, né? Vamos ver aqui, ó. Relacione os conjuntos utilizando os símbolos de igual ou diferente, tá? Então vamos lá. O conjunto A ele é formado pelos elementos 0, menos 1, menos 2, menos 3. E o conjunto B, x tal que x é um número positivo. Bom, está dizendo que aqui o x é um número positivo, aqui eu tenho vários negativos. Então, eu posso falar que A é diferente de B. Tá? Pediu para usar esses símbolos, né? Aqui, o A é sábado e domingo. O B é um dia da semana. Bom, sábado e domingo não é dia de semana, é final de semana, né? Então, vou dizer que A também é diferente de B. Item A. O conjunto L é formado pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o B, X, tal que X é uma sigla de um estado da região sul do Brasil. Na região sul do Brasil, formada por quem? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, nesse caso, o meu conjunto A é igual ao conjunto B. E no item D, O e H, o item A é formado pelos elementos OH. E o item B, X, tal que X é um elemento que compõe a molécula de água. Quais são os dois elementos que compõem a molécula da água? Né? O hidrogênio e o oxigênio, são esses dois. Então posso dizer também nesse caso que A igual a B. Bem simplesinho, né, rapaziada? Tranquilo, melzinho. Então aqui eu acho que já está para fechar. Represente abreviadamente e por extenso o conjunto dos múltiplos negativos de 3. Então, posso representar o conjunto A igual, né? Os múltiplos negativos de 3. Então, vai ser o negativo, então vai ser menos 3, beleza? Menos 6, menos 9, menos 12, e depois eu posso colocar já 3 pontinhos, que ele é um conjunto infinito, né? E ele quer também a representação por extenso, né? Pela propriedade. Então, vou colocar aqui A, coloca lá, x tal que x, aí a gente pode escrever é múltiplo de 3 é negativo. Negativo. Esse negativo eu posso escrever assim, posso colocar de outra forma, né? Poderia falar que são os múltiplos de 3 menores que 0. 0 no caso é um múltiplo, mas como ele quer negativo, né? Então também se enquadraria. E tá aí, rapaziada. Eu acho que para começo tá bom, primeira aulinha, né? E aguardem as próximas, né? Se puder deixar um likezinho pro Creuso, fortalecer, Creuso agradece. Valeu, falou, fui!